Em maio de 1943, a Alemanha havia perdido a guerra dos submarinos no Atlântico. As perdas atingiram um nível intolerável, com 38 submarinos somente em maio. Os aliados tinham uma vantagem chamada Bletchley Park. Conhecida como Estação X, sua tarefa era decifrar a engenhosa cifra da máquina Enigma, usada nas comunicações de alto nível alemãs. As configurações da máquina Enigma mudavam continuamente e, a cada dia, os operadores alemães tinham 159 milhões de possibilidades diferentes. No entanto, contra todas as probabilidades, eles conseguiram o impossível, enfrentando dificuldades ainda maiores para decifrar o Shark, o enigma dos submarinos. Como todos os submarinos tinham ordens de reportar sua posição diariamente, o Comando Costeiro Britânico pôs em operação um esquema de cooperação ar-marítima contra submarinos que operavam a partir de bases francesas. Bombardeiros baseados no sul da Inglaterra trabalharam em conjunto com corvetas da Marinha Real e, guiados por radar centimétrico, provaram ser letais. Tornou-se imperativo que uma ampla ação contra a navegação aliada ocorresse em outros locais além do Atlântico. O grande almirante Karl Donitz, após prolongadas negociações, obteve do aliado da Alemanha, os japoneses, 3 portos para seus submarinos entregarem carga, reabastecerem, realizarem reparos e receberem a bordo material destinado à Alemanha. Os portos asiáticos disponibilizados foram Penang, Singapura e Batávia, atual Jacarta, nas Índias Orientais holandesas. O eletricista civil Arthur Baldzuz foi transferido em 1943 do cais de Königsberg para Pillau, na costa do Báltico, onde a 21ª Flotilha Escolar de U-Boats tinha sua base. Os trechos a seguir foram extraídos do seu livro U-859. Abre aspas. Eu tinha 21 anos e era considerado inaceitável por lei por ter sido convocado para o exército. Enquanto eu trabalhava na reforma geral de navios e em pequenos reparos em submarinos, outros da minha idade lutavam e morriam por seu país. O exército alemão estava em plena retirada das campanhas desastrosas na Rússia. Rommel e o Afrika Korps haviam perdido o norte da África e a Itália havia capitulado. Com as cidades alemãs sendo reduzidas a pó dia e noite por bombardeiros inimigos, decidi ingressar na Marinha como forma de revidar aqueles que estavam destruindo meu país. Em novembro, fui enviado para a Escola de Submarinos em Neustadt, na costa do Báltico, ao norte de Kiel. Lá, eles iriam me transformar, junto com outros, em eletricistas, mecânicos de motores a diesel e assim por diante. Após 3 meses de treinamento, mais de 100 de nós nos formamos e estávamos prontos para zarpar para a guerra. Em fevereiro de 1944, fui designado para um submarino novinho em folha, o U-859, um 9D2 tipo A, com quase 91 metros de comprimento e um dos 3 submarinos construídos para esse fim. Os outros eram o U-861 e o U-862. O capitão Lieutenant Johann Jebsen foi designado para o U-859. Fecha aspas. Johann Jebsen ingressou na Kriegsmarine em 1935. Após o treinamento padrão, serviu como segundo oficial de quarto no grande submarino tipo 9U-39. Ele participou da Baubelerum, familiarização de construção, de junho a julho de 1943, desta vez para o muito maior tipo 9D2, antes de assumir o comando do U-859 em 8 de julho de 1943. Os submarinos do tipo 9D2 podiam navegar para qualquer ponto do globo sem reabastecimento e podiam transportar... Em 1 de abril de 1944, a quilha do U-859 foi aberta e preenchida com pesadas garrafas de aço contendo mercúrio, além de pedaços de chumbo e vidro óptico. Em 4 de abril, partimos com a tripulação em júbilo e ansiosos por esta passagem.
todos começaram a se adaptar a uma nova rotina a bordo. Isolados do ciclo visual do dia e da noite, nossas vidas eram divididas em 2 turnos de 4 horas de serviço e 4 horas de sono. Dormir foi uma experiência aprendida, cercados por todo o maquinário em funcionamento do U-Boat. Fizemos uma breve parada no porto norueguês de Kristiansand antes de iniciar a primeira parte da viagem para o Extremo Oriente. A rota do nosso Captain Lieutenant foi entre as ilhas Shetland e a Groenlândia, e depois para o Atlântico. Fecha aspas. Muitos U-Boats nunca conseguiram atravessar o Atlântico, mas o U-859 tinha a vantagem de ser o primeiro a ser equipado com o snorkel. Este dispositivo em forma de chaminé permitia que o U-Boat viajasse debaixo d'água com propulsão a diesel, com as grandes máquinas sugando o ar de dentro do barco e reabastecendo-o através do snorkel de fora. Quando Jebsen chegou ao que considerava a área mais perigosa, ele parou de usar o snorkel, pois seu rastro revelador na superfície podia ser avistado por aeronaves inimigas. Ele ficava submerso durante o dia, mas emergia à noite por curtos intervalos para recarregar as baterias. A vida a bordo tornou-se miserável. Enquanto um motor a diesel ocioso girava, o barco não podia ser aquecido. A condensação de água pingava de tudo, até mesmo os beliches estavam constantemente úmidos. À noite, eles tinham que se revezar como vigias na ponte de gelo, enquanto o vento de abril congelava pingentes de gelo nas pontas de seus narizes, e então tentavam dormir em um beliche molhado e frio. Um grande problema com o uso do snorkel era que, quando a cabeça do snorkel submergia nas ondas do Atlântico, uma válvula de admissão se fechava, impedindo a entrada de ar no barco. Os grandes motores a diesel sugavam vácuo para dentro do barco, além de sugar os tímpanos e os olhos da tripulação. Assim que o snorkel saía das ondas, o ar à pressão externa subitamente enchia o barco novamente, como uma implosão. Os tímpanos entravam e saíam, o que era muito doloroso para a tripulação. Outro problema era que o destilador de água doce não podia ser operado com eficiência, o que fazia com que o nível de água doce ficasse perigosamente baixo. Ninguém podia se lavar ou se barbear. O odor corporal e as barbas tornaram-se parte normal da vida diária da tripulação, com as condições de higiene um pesadelo. 2 homens se revezavam para dormir em cada beliche, e a cama úmida retinha o suor acumulado e nunca era arejada. Não havia pijamas, e quando fazia frio, os homens simplesmente iam para a cama, completamente vestidos. Somente quando chegavam ao Equador, conseguiam arejar a roupa de cama e as roupas e se banhar na água mais quente. À medida que o calor aumentava, as roupas eram descartadas e a tripulação ficava reduzida a roupas íntimas. Com a privacidade a bordo inexistente, corria-se o risco de exposição indecente ao sonhar com os bons momentos que se tinham em terra. Até mesmo usar o banheiro era um procedimento muito complicado. O esgoto tinha que ser bombeado para fora através de um complexo sistema de válvulas. Com a pressão externa, essas válvulas às vezes funcionavam mal, e o mar jogava o esgoto de volta no poluidor com um ruído explosivo. O Capitão Lieutenant Jebsen proibiu o uso do banheiro quando o inimigo estava por perto por causa desse barulho. Jebsen era um homem cuidadoso e metódico. Ele restringia o uso do rádio a apenas escuta e não informava a posição do barco diariamente. Ele também tinha ordens estritas de que sua primeira prioridade era chegar ao seu destino em Penang e somente atacar navios inimigos se a missão não fosse colocada em risco. Porque Jebsen, em 26 de abril, considerou o cargueiro panamenho Colin, de 6.255 toneladas, uma tentação difícil demais de resistir. É uma questão em aberto. A tripulação prendeu a respiração após a ordem de disparar 1 e 2. Todos ouviram a explosão à distância quando possivelmente 2, torpedos o atingiram. Depois que os sobreviventes do Colin foram observados remando para longe da área, o U-859
emergiu para recarregar as baterias. Agora sabia onde o U-859 estava. No início de junho, o barco cruzou o Equador e agora navegava na superfície no meio de uma movimentada rota marítima aliada, a 417 quilômetros da costa sul-africana, perto de Durban. Jebsen informou ao comando sobre sua posição. Os traçadores de posição da Estação X ficaram novamente surpresos. Uma aeronave Catalina PBY inimiga foi avistada em 5 de julho e, em vez de mergulhar, Jebsen decidiu treinar seus artilheiros, confiante de que seu canhão de 3,7 centímetros poderia facilmente lidar com a aeronave em movimento lento. Alarme de voo foi gritado na escotilha e a tripulação assumiu seus postos de combate. O eletricista Baldzuz fazia parte da cadeia humana que fornecia munição para as armas a partir dos armários de armazenamento abaixo. Baldzuz relata, abre aspas, eu estava na ponte segurando uma munição de 3,7 centímetros nos braços. Fiquei trancado lá embaixo por 3 meses, sem nunca ter saído para respirar ar fresco. Eu não conseguia acreditar como minha pele estava amarela e doentia. Fecha aspas. O tenente de voo Fletcher e sua tripulação no Catalina, do Esquadrão 262 da RAF, haviam deixado Durban e estavam procurando o U-859 por mais de 1 hora, com a localização aproximada do U-Boat fornecida pela Estação X. Fletcher sabia que o submarino estava armado com um canhão de 3,7 centímetros e 2 canhões antiaéreos de cano duplo de 2 centímetros. Seu Catalina carregava 5 bombas de 250 libras e 5 metralhadoras. Com o combustível acabando, era agora ou nunca. Ao iniciar seu ataque, o comandante do U-Boat, ambos os canhões de 2 centímetros abriram fogo, mas o de 3,7 emperrou. O Catalina sobrevoou o U-Boat com as metralhadoras em chamas, mas não lançou nenhuma bomba. Com os motores a diesel funcionando a toda velocidade, Jebsen zigue-zagueou seu barco enquanto seu artilheiro de 3,7 tentava desesperadamente fazer a arma funcionar. A aeronave virou e veio novamente metralhando o U-Boat, matando o artilheiro e ferindo outro membro da tripulação. Jebsen decidiu que não iria ganhar esta competição e ordenou um mergulho de emergência. Enquanto o U-Boat deslizava abaixo das ondas em um mergulho íngreme, 5 bombas caíram nas proximidades, sacudindo o barco, estilhaçando vidros e lançando o interior do U-Boat na escuridão. Quando as luzes de emergência se acenderam, aqueles mais próximos do medidor de profundidade observaram com crescente preocupação enquanto o indicador no medidor de profundidade ultrapassava o limite máximo do medidor. O casco rangeu e gemeu, mas se manteve unido a uma profundidade aproximada de 300 pés. Houve um suspiro coletivo de alívio quando o barco começou a nivelar e começar a subir novamente e chegar a 100 pés. O único dano maior foi no snorkel. Ele não pôde ser reparado, o que significava que o barco teria que se aproximar de Penang na superfície. Às 22 horas da noite de 28 de agosto, o navio mercante americano USS John Barry, de 7.200 toneladas, foi atingido na parte dianteira do porão número 3, a estibordo, por 3 torpedos do U-859. Os porões dianteiros começaram a inundar e, em 10 minutos, o capitão Joseph Ellerwald ordenou que a tripulação abandonasse o navio. Jebsen esperou até se certificar de que não havia mais ninguém a bordo para operar os canhões de proa e popa e emergiu. Às 22h30, disparou outro torpedo, atingindo a casa de máquinas de bombordo de sua vítima. O navio Liberty partiu-se em 2 e afundou. Em seus porões havia 3 milhões de reais sauditas, avaliados em 80 milhões de dólares, e mais de 300 milhões em barras de prata e material de guerra diverso, com destino à Rússia via Golfo. Nas primeiras horas de 1º de setembro, o U-Boat atacou novamente. 3 torpedos atingiram o navio Troilus, de 7.669 toneladas, da Blue Funnel, que transportava chá
copra e óleo de coco. As condições dentro do barco eram intoleráveis e todos estavam deprimidos. Mas em 16 de setembro, Jebsen recebeu ordens de Berlim para prosseguir para a base Pola, Penang. O barco também apresentava sinais de desgaste. Os motores superaqueceram. As falhas mecânicas tornaram-se regulares e, mais importante, o dispositivo de localização do submarino quebrou, privando-os da capacidade de ouvir o ruído do motor das embarcações inimigas. 5 dias depois, Jebsen emergiu e relatou sua posição como sendo aproximadamente 150 milhas náuticas da ponta ocidental de Sumatra. Uma ordem das autoridades japonesas retornou informando que eles deveriam se encontrar no dia seguinte com o U-861, que já estava na base Pola, e ser escoltado até o porto de Penang. O seguinte, eles foram informados de que o encontro seria adiado por mais 24 horas. Ao amanhecer de 23 de setembro de 1944, o U-859 emergiu do cálido Oceano Índico, a meio caminho entre as ilhas de Langkawi e Botong, para aguardar o encontro com o U-861. Foi uma grande ocasião. O Capitão-Leutnant Jebsen, seus oficiais e sua tripulação suportaram frio e calor extremos. Foram submetidos a um feroz ataque aéreo inimigo. Afundaram 22 mil toneladas de navios inimigos, tiveram um homem morto e um ferido e sofreram privações pessoais que prejudicaram a saúde de alguns. O barco havia navegado 22 mil milhas náuticas e dessas milhas, 18 mil estavam submersas. Eles estavam na viagem há 5 meses, 2 semanas e 5 dias. Às 8 horas, Jebsen começou a ficar preocupado e às 10h30 comunicou-se por rádio com Penang e foi informado de que, devido à deterioração das condições climáticas, o U-859 teria que prosseguir para o porto sem escolta e desprotegido. O U-859 estava 20 milhas náuticas a noroeste de Penang, no Estreito de Malaca, viajando na superfície a cerca de 14 nós. O submarino britânico submerso HMS Trenchant aproximou-se do U-859. O comandante britânico Arthur Hazlitt sabia há 1 dia e meio onde o U-Boat estaria e, a 300 jardas, disparou uma salva de 3 torpedos de seus tubos de torpedo de popa contra o U-Boat. Os exaustos vigias alemães não conseguiram detectar o submarino britânico nem os torpedos que se aproximavam. Apenas um atingiu o U-Boat na popa de sua torre de comando, 14 pés abaixo da linha d'água. Ele se partiu em 2 e afundou. 8 tripulantes fizeram uma fuga surpreendente da antepara dianteira afundada. Muitos podem ter morrido devido ao gás cloro-venenoso, pois o ácido da bateria se misturou à água salgada. Mais 11 escaparam da antepara traseira, incluindo o eletricista Baldzus. O Capitão-Leutnant Johan Jebsen e 47 de sua tripulação pereceram. O HMS Trenchant emergiu e começou a resgatar os sobreviventes, mas navios japoneses foram avistados no horizonte. Com 11 sobreviventes a bordo, o comandante Hazlitt submergiu e escapou, apesar de um ataque japonês por mar e ar. Os 8 sobreviventes restantes, incluindo o eletricista Baldzus, foram resgatados pela marinha japonesa aproximadamente 24 horas depois. Em 24 de setembro de 1944, Arthur Baldzus e 7 outros tripulantes do U-859 finalmente chegaram a Penang. Eles podem se orgulhar muito do fato de terem completado uma das viagens mais longas e perigosas de todos os submarinos alemães, sob as condições mais terríveis, e terem sobrevivido para contar a história, ao contrário de 30 mil de seus companheiros no braço de submarinos.